imagens desse cemitério clandestino que foi localizado pelo Arthur Garcia e pela Guarda Municipal lá em Várzea Grande. No segundo dia de buscas, 2 corpos foram encontrados. Nós mostramos ao vivo aqui a localização destes corpos. E parece há mais uma suspeita, mais um indício forte de que esses corpos seriam de pai e filho que desapareceram há alguns meses em Várzea Grande. O Arthur Garcia está na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal e conversa com isso ao vivo com você agora. Arthur, bom dia, bem-vindo! É isso, Trindade. Bom dia a você e a todos. Ótima semana. Infelizmente, exatamente uma semana, na última segunda-feira, dia 17, eu, Daniel Alves, a equipe da Guarda Municipal de Várzea Grande, conseguimos localizar aqueles 2 corpos naquela região de mata, na região do bairro Pirineu, em Várzea Grande. Com as informações, as vestimentas, tipo da vestimenta, as cores, eu fui procurado pela mãe do Ricardo Alves, de 41 anos, que junto com seu filho, o Rian Alves, de 18 anos, estavam desaparecidos. Por que estavam? Segundo essa mãe, ela me procurou para agradecer o trabalho que fizemos. Segundo ela, estava acompanhando já há algum tempo o trabalho nosso em localização dos maranhenses e ela tinha uma expectativa. Expectativa essa de que eu pudesse localizar o filho dela, o Ricardo, e o neto, que ela considera como o filho que ela criou também desde pequeno, que é o Rian. E dessa forma aconteceu, Trindade. Ela acabou reconhecendo alguns objetos que naquela situação nós mostramos. Primeiro, quando eu falei exatamente desta bermuda com um tom roxo, um detalhe amarelo, ela reconheceu sendo do Rian, o neto dela de 18 anos. Outros detalhes importantes na escavação dos restos mortais do Ricardo, que é o filho dela. Nessas escavações, nós mostramos aquela mochila, ela reconheceu essa mochila. Ela reconheceu também as vestimentas, que a empresa Viposa, onde ele também prestou serviço. Ele esteve em Várzea Grande, ele veio para trabalhar, saiu de Manaus há 2 anos e por um momento ele trabalhou nessa empresa. No momento também, na segunda-feira, no local quando encontramos, eu acabei dizendo, olha, eu ouvi ali o Dr. Nilson, o delegado da DHPP, dizendo que localizou uma sacola de um mercado, que naquela embalagem estava escrito Atacadão da Carne ou algo assim, Baratão da Carne. Eu pesquisei e localizei esta empresa em Manaus e ela acabou me confidenciando que quando o neto dela iria viajar para Várzea Grande, ela foi junto com ele, exatamente neste Baratão da Carne, para comprar, porque além de açougue, lá também é um supermercado. E ali ela comprou para ele alguns biscoitos, alguns alimentos e colocou nessa sacola para que ele pudesse viajar. Ou seja, são esses indícios que ela acabou identificando nessa reportagem, que ela acredita ser exatamente o filho dela, que é o Ricardo Alves, de 41 anos, e o seu neto, que é o Rian, de 18 anos, que desapareceram. O Rian, para lembrar o caso, ele vai para Várzea Grande exatamente no dia 27 de novembro do ano passado. 2 dias depois, ele desaparece. O Ricardo, ele comunica à família em Manaus dizendo que o Rian tinha desaparecido. Só que também outras informações chegaram, de que o Ricardo saiu na região do bairro para procurar informações exatamente do filho dele que estava desaparecido. E infelizmente ele também desapareceu no dia seguinte, no dia 3. A partir daí a polícia traçou e tentou identificar que mistério era esse, se pai e filho desapareceram. E quando na propriedade, que ele morava em uma kitnet, a proprietária acabou dizendo que lá tinha umas roupas, malas e que eles estariam prontos para viajar para Manaus. Isso, a mãe do Ricardo, ela desconversou, falou, olha, não existiu essa possibilidade, até porque se eles fossem para Manaus, não teria motivo do Rian sair de Manaus e ir para Várzea Grande. Então isso não era provável, não tinha essa informação, apenas a informação é de que o Rian foi para Várzea Grande para passar o final de ano com o pai dele. E essa mãe acabou gravando um vídeo para mim, Trindade, falando exatamente do que ela observou, do que ela acompanhou e na sequência vamos atualizar mais detalhes. Vamos acompanhar esse vídeo que a mãe do Ricardo e a avó do Rian fez para a nossa audiência. Vamos acompanhar. Eu sou a mãe do Ricardo e a avó do Rian, e mãe, né, que era eu que criava ele. E sim, o Ricardo morou aqui. Ele viajou para lá há 2 anos, foi trabalhar. Primeiro ele ficou naquela cidade Lucas do Rio Verde, né? Depois, há 6 meses, parece-me que ele estava lá nessa Várzea Grande. Quanto à identificação do Ricardo, não tem nem como ter dúvidas, porque a roupa dos últimos serviços dele, né, que ele estava vestido, inclusive quando eu estive aí eu trouxe uma das calças, né, que ainda tinha lá uma calça, e a mulher tinha dado
dado para alguém as camisas, mas ela, dado ou guardado, não sei, sei que ela identificou, né? E ela viu como é que ele saía, como é que ele vestia, né, para trabalhar. E a mochila dele também, que foi uma mochila que quando ele levou daqui, eu reconheci a mochila. Ela é uma mochila até bem caro, né? Que ela é uma marca lá, estilo, sei lá, estilo, um negócio assim. E ela tem um detalhe amarelo também. E do Rian tem uma bermuda que foi falado que foi encontrada, né? Que ela é roxa, apesar de só por dentro, assim, uma partezinha que eu vi, que dá pra ver que ela é roxa devido a já tá muito desbotada, né? E ele realmente tinha essa bermuda e levou essa bermuda. E não estava lá no meio das roupas dele quando eu estive aí. E a camiseta eu não cheguei a ver. Então tudo leva a crer que realmente, né, são eles, os restos mortais deles dois. Não tem nem, né? Só que eles falaram que realmente tem que fazer o DNA, né, para poder constatar se realmente são deles, né, e tal. Mas eu não tenho nem dúvidas. Por tudo, pelo que foi encontrado, a sacola do supermercado daqui, que inclusive o Rian tinha levado com biscoitos dentro, né? Do Baratão da Carne, que é um supermercado daqui, açougue, supermercado, né? Então não tem nem dúvidas. Essa senhora, Trindade, esteve aqui em Cuiabá para acompanhar esse processo de investigação. Ela até fez ali a distribuição de coleta de material genético para uma possível identificação de DNA. Só que ela passa por uma dificuldade. Ela teve informações da equipe da perícia da Politec de que seria possível essa realização desse exame com a arcada dentária, tanto do Ricardo como do Rian. Só que existe uma dificuldade porque ela não consegue nenhum exame deles. Segundo ela, eles não fizeram nenhum tratamento odontológico nos últimos anos e por este motivo está impossibilidade de enviar qualquer informação aqui para a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal para que eles possam fazer esse confronto DNA e fazer a liberação dos restos mortais que estão exatamente aqui dentro. Então, apenas com a coleta sanguínea que foi feita dessa senhora como mãe e avó do Rian não está sendo possível. Porém, deixar claro, nós vamos agora sair daqui e vamos até a Delegacia de Homicídios conversar com o delegado que está à frente do caso, que é o delegado Roberto Amorim, à frente da Delegacia de Investigação e também do Núcleo de Desaparecidos, para saber qual é esse procedimento, de que forma eles estão trabalhando para fazer a liberação quanto antes ou também a confirmação. Por mais que essa mãe e a avó reconheceu ali alguns objetos, é primordial, primeiro, a confirmação pelo material genético através do DNA, Trindade. Arthur, muito obrigado pelas informações, pelo seu trabalho diante desse caso complexo. O Arthur que tem mantido contato com as famílias mesmo em outros estados e todos os indícios apontam para a identificação como pai e filho. A gente aguarda a posição oficial da perícia técnica diante de tantas dificuldades como o Arthur ali comentou, como a família vem comentando, mas todos os indícios levam a crer que sejam de fato os corpos de pai e filho enterrados neste cemitério clandestino em Várzea Grande. 11h41, eu volto com imagens do cemitério clandestino em Várzea Grande. Neste local, 4 corpos foram localizados há cerca de 2 semanas. A previsão é que outros corpos tenham sido enterrados neste local a mando de uma facção criminosa. O local também funcionaria como um tribunal paralelo do crime organizado. Vem para cá, 11h41. Trindade, por que você está repercutindo essas imagens mais uma vez? Na abertura do Comunidade de hoje, o Arthur trouxe o vídeo de uma mulher que é mãe de um rapaz que morava aqui em Várzea Grande e que está desaparecido. Ela reconheceu as roupas do filho e do neto, que morava com ela em Manaus e que veio para Várzea Grande. Os dois desapareceram. A probabilidade dos últimos 2 corpos serem deles é muito forte, Volta com a imagem, porque agora o repórter Arthur Garcia está com o delegado responsável por esta complexa investigação. Arthur, segue daí, bom dia. Então, Trindade, muito bom dia a você mais uma vez. É uma complexa investigação mesmo. E aqui o delegado Dr. Roberto Amorim vai falar sobre a situação da localização
desses 2 restos mortais, que foi exatamente na última segunda-feira, e também do trâmite da investigação. Doutor, a informação que o senhor teve já sobre a localização desses restos mortais, qual foi as informações que o senhor teve da identificação, a possível identificação? Se trata mesmo do pai e o filho desaparecidos. Bom dia. Bom dia, Arthur. Depois dessa localização, a investigação ela tem 2 vertentes. Primeiro é a identificação desses corpos que foram encontrados, principalmente esses 2 últimos, que ainda está nessa fase nossa aqui do núcleo de pessoas desaparecidas, em relação ao resultado do DNA. A segunda investigação é a gente descobrir a autoria desse bárbaro, desse hediondo crime, né, que ocorreu. Então as investigações elas estão em andamento e nós acreditamos que logo logo nós vamos dar uma resposta à sociedade e aos familiares, né, que vem sofrendo aí todos os dias nessa angústia de saber realmente, de confirmar realmente se são os seus parentes. A Politec, eles chegam a mandar para o senhor um prazo para essa possível identificação, até porque eles dependem também da família, né, de mandar essas informações para cá, né? Nós já trabalhamos, né, já requisitamos que as famílias e os familiares fossem ao local de coleta do material para que nos enviássemos. Com relação aos do Maranhão, é mais complicado porque eles têm que deslocar, como eles estão no interior, e lá nós só temos 3 pontos de coleta. Então nós já comunicamos, eles estão providenciando para ir para lá. Já o de Manaus é mais fácil, né? Que nós já entramos em contato lá, eles estão fazendo e nós estamos aguardando uma posição do IML, da Politec. Nós pedimos, né? Devido a esse devido a esse grave, né? Crimes que ocorreram aí entre os desaparecimentos do maranhenses e do pai e do filho lá de Manaus, nós pedimos uma urgência para que o resultado saia o mais rápido possível. Doutor, sobre os maranhenses, há 15 dias também nós localizamos, né, 2 corpos na mesma região, lá em Várzea Grande. Existiu uma informação de que a esposa do Diego, ela acabou reconhecendo um short que foi localizado naquela cova. O senhor teve essa informação? Eles chegaram a comunicar para o senhor exatamente o reconhecimento daquele short com uma foto que ela tinha? Olha, no dia que nós tomamos conhecimento, Arthur, nós entramos em contato, né, devido à grande probabilidade de seres os maranhenses que poderia ser localizado. Nós entramos em contato e a esposa do Diego nos encaminhou uma foto que ele havia encaminhado para ela, né, no dia em que eles chegaram aqui. Ele estava com aquele short, né, que inclusive aquele short do Diego ele tem uns detalhes que são quadriculados. E ela confirmou com toda certeza que aquele short era dele. Mas nós temos que ter a cautela, você está entendendo, necessária para que a gente possa fazer essa coleta do DNA para realmente confirmar se é ele ou não, né? Nós ainda não podemos dar essa certeza absoluta, mas a princípio, né, a gente acredita que possa ser o Diego que foi identificado ali naquela cova. Doutor, muito obrigado aí por o senhor participar conosco. Sempre solícito aqui, Trindade. Mais de 40 anos de experiência junto à Polícia Judiciária Civil. A você, Trindade, se quiser fazer alguma pergunta aqui ao delegado, eu repasso a ele. A nossa audiência referente a toda a situação que a gente está tratando nesses últimos dias. Se tiver informações, queira repassar para a polícia sem identificação, o telefone é 197. Eu volto com você, Trindade. Muito obrigado, Arthur. Agradeço a gentileza do delegado, entrevista esclarecedora, e agradeço essa paciência com a nossa audiência para explicar esse caso que é muito complexo. Obrigado, Arthur. Muito obrigado, doutor. Pode voltar com as imagens para a gente tela cheia. Essas imagens mesmo, mantenha-las aí, desse cemitério clandestino que foi localizado lá em Várzea Grande. E 4 corpos já foram localizados e a suspeita é que muitos outros possam estar enterrados nessa área de mata próxima ao Costa Verde. O problema é localizar as covas, o problema é entender a dinâmica do crime, mas eu tenho certeza que a DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, com certeza irá apresentar, como tem apresentado em todos os casos, resultados eficientes.